Olá pessoal, boa noite. Não sei que hora que você vai ver, né? Pode ser que seja de dia, de tarde. Hoje eu quero trazer uma palavra para vocês baseada no livro de Josué. O livro de Josué eu acho bem interessante porque em diversos momentos Deus diz para Josué ser forte e corajoso. Ele diz tão somente ser forte e corajoso. E repete, tão somente ser forte e corajoso. E Josué, ele foi aquele homem que guiou o povo a partir do momento em que Moisés o designou para isso e colocou ele como líder do povo. Porque Deus havia dito a Moisés que ele não entraria na terra por uma desobediência que ele cometeu. E Josué seria aquele que entraria na cidade e conquistaria terras e tudo aquilo que Deus prometeu. E Josué, mesmo às vezes não se sentindo capaz, Josué foi forte, foi corajoso. Ele derrubou Jericó, ele derrubou outras cidades, né? Vou até olhar aqui para vocês, ó, quer ver? Como é que ele trabalhou pra caramba? Ele foi responsável, né, por liderar o povo e também ele foi confrontado e ele foi atacado, o povo reclamava como reclamava com Moisés, e ele teve a sabedoria de cuidar desse povo durante o tempo que Deus deu a ele, né? Eles derrotaram várias cidades ao redor, conquistaram aquelas terras, e cada vez eles renovavam a sua aliança com o Senhor. Eles sempre era apegado ao Senhor. E isso é o que me encanta em Josué, né? Ele derrotou os exércitos do sul, ele derrotou os exércitos do norte, e por aí vai contando a história, né? Teve Acã que pecou e Josué obedeceu a Deus, e Deus consumiu, né, a família de Acã e as coisas pertencentes a Acã. Tudo por quê? Porque Josué era uma pessoa que obedecia a Deus, que honrava a Deus, que fazia aquilo que Deus queria que ele fizesse. E ele foi um conquistador. E quando ele estava já no fim da sua vida, e é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, quando ele já estava no fim da sua vida, o povo já tinha conquistado a terra, Josué já tinha dividido a terra por tribos, né? Ele tinha feito tudo aquilo que ele tinha que fazer e ele chamou o povo e foi renovar a aliança com esse povo, né? E ele ali relembrou as conquistas, né? Ele relembrou a travessia do Mar Vermelho, as pragas do Egito, né? Como Deus fez jorrar água da rocha, como Deus mandou maná do céu, codornizes. Ele foi relembrando isso ao povo, porque na verdade quem entrou em Israel, quem entrou na terra prometida, foram os filhos daqueles que saíram do Egito. Então Josué, ele precisava relembrar esse povo, né, de que eles não deviam servir aos deuses daquelas terras, não deviam tomar mulheres daquelas terras para eles, que eles tinham que se casar entre si, que eles tinham que se circuncidar, que eles tinham que seguir ao Senhor fielmente, que eles tinham que ser como ele, fortes e corajosos. Mas há uma partezinha aqui que me marca muito. Ele colocou o seguinte, ele colocou para eles assim: eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênçãos se obedecerem ao Senhor, se cumprirem os seus mandamentos. Mas terão maldição se o abandonarem, se servirem a outros deuses que não ao Senhor. E aí no final ele diz o seguinte:
Portanto, temam ao Senhor e sirvam-no de todo o coração. Lancem fora os ídolos que os seus antepassados serviram quando viviam além do Eufrates e no Egito. Sirvam somente ao Senhor. Mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje. Ele não deu um tempinho, pensa aí. Não, ele falou, escolham hoje a quem vocês servirão. Escolherão servir aos deuses aos quais os seus antepassados serviram além do Eufrates, os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. E então o povo respondeu, jamais abandonaremos o Senhor. E quando eu vejo essa frase que o povo fala ali, no impulso, quando Josué diz isso para eles, porque a gente vê depois que o povo sempre se desvia. E Deus, eles se voltam para o Senhor e o Senhor os perdoa. Mas Josué, naquele momento, ele colocou ali para eles o que ele pensava. Ele colocou assim, olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o que você entende por isso, né? O que você entende quando você fala isso? Hoje, estamos no tempo do fim. Quer você acredite, quer você não acredite, estamos no tempo do fim. Os sinais mostram isso, né? Para quem lê Apocalipse, você consegue ver as coisas se cumprindo. As profecias que vêm pela Bíblia toda, falando do final dos tempos, você vê que nós estamos muito, muito perto do fim. E ainda vemos muitos cristãos brincando de cristão. É cristão no domingo, quando vai à igreja, né? E ouve lá uma boa palavra, porque geralmente hoje em dia as pregações, elas não são de confronto, né? Como nós estamos em dia, gente, que é necessária a pregação retornar à pregação de João Batista. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A gente fala muito em avivamento, mas o avivamento, ele começa com os joelhos dobrados, ele começa com o coração quebrantado, que percebe que não é nada sem o Senhor, que não é nada, que até para ter fé em Deus, Ele tem que nos dar a fé para que tenhamos fé. Você já parou para pensar nisso? Que a fé é um dom de Deus? Então, você vê na igreja muitas pessoas que estão ali no domingo servindo na igreja. Eu não estou falando daquela pessoa que vai, senta no banco, vai embora. Não, estou falando daqueles que servem no altar, daqueles que servem, às vezes, sei lá, na mídia, que servem na portaria, aquele que prega, aquele que é um intercessor e que sai da igreja e é como se fossem duas vidas, uma ali dentro e uma do lado de fora. Porque você vê eles vivendo a vida como querem, né? Curtindo aquilo que querem curtir, se vestindo como as pessoas do mundo, participando de festas mundanas, como carnaval, Halloween, entre mil outras, né? Bloquinhos daqui e festinhas dali. Quando nós precisamos hoje nos consagrar ao Senhor. Não é estar na igreja, sair dali, o culto acabou cedo, vou dar uma passadinha na 13, tomar uma, depois eu vou para casa. Gente, a vida não é assim. Quando você se rende ao Senhor, a sua vida tem que ser do Senhor. Porque muitas vezes a gente ouve pregações que Deus é nosso Pai de amor, que nos perdoa, que nos ama como nós somos. Não é verdade? A gente não ouve muito isso? Sim, Deus nos ama, mas Deus corrige aquele que ama. E Deus também é justiça e santidade, é fogo consumidor.
Deus não é algo que você pode levar como você leva a sua vida. Até o diabo, os demônios, até eles temem a Deus. Temem e respeitam e não desobedecem. Eles se prostram e se curvam. Só de ouvir o nome de Jesus, eles não resistem. E como é que você acha que você pode brincar com isso? Como é que você acha que pode viver uma vida que não glorifica em nada a Deus? E chegar diante do altar e demonstrar ali um falso arrependimento, uma emoção. Hoje a palavra é dura, né? E antes de falar para você, eu tenho sido tratada nisso. Deus, Ele quer que a gente esteja se derramando diante dEle. Quer que a gente perceba o quão insignificante nós somos diante da grandeza do Deus a quem servimos. Ele, com um olhar, com um sopro, Ele pode acabar com a sua vida. Ele pode destruir o mundo inteiro. E você aí brincando. A palavra de Deus diz que a volta de Cristo vai ser como nos dias de Noé. As pessoas se davam em casamento, se casavam, viviam, faziam seus negócios. E quantas vezes, irmão, no seu negócio, você está roubando, você está fazendo um caixa 2, você está sonegando imposto. Sabe, tem coisas que parecem que, não tem nada a ver. Mas você está com a boca cheia de palavras obscenas, palavras que não agradam a Deus, quando Deus quer que você seja santo. Ele diz, sede santos como eu, o Senhor, sou santo. Então quando Josué diz aquilo ali, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele realmente serviu ao Senhor, fez tudo aquilo que o Senhor o pediu. E eu vou, para finalizar esse vídeo, dizer para você o que Deus tem pedido de você. O que Deus tem pedido para você abrir mão. Esse ano foi um ano em que eu tive que abrir mão de coisas que eu amava, de coisas que eu gostava, de pessoas que eu amava, de pessoas que estavam me impedindo de me aproximar mais de Deus. Então, a gente precisa fazer isso. Parar e pensar o que é mais importante para mim. O que é mais importante? O mais importante é que as minhas vontades sejam satisfeitas, é que o meu nome seja conhecido, é que a minha vida prospere, eu seja rica financeiramente diante dos olhos das pessoas, ou que eu me dê pela causa do Senhor, em arrependimento, em quebrantamento, mudando de vida, e com isso, com o testemunho de vida, mudando outras vidas, transformando outras vidas para a honra e para a glória de Deus. Eu quero que você pense nisso. Que cristão você tem sido? Você tem um rótulo de cristão. Você leva o nome da sua denominação, seja ela qual for. A minha palavra hoje é para você, cristão. Onde você tem levado o nome de Jesus? Jesus tem podido ir no seu rolê? Jesus tem podido estar no seu namoro, no seu casamento? Jesus tem podido estar na escola com você? Ou você está deixando Ele no portão para viver a sua vida? Arrependa-se, porque é chegado o reino de Deus. Vamos buscar um avivamento de verdade, que começa com joelhos dobrados diante do Todo-Poderoso, do Rei dos Reis, daquele que criou a terra, daquele que criou o céu. Não se deixe enganar.
Porque o diabo ele se veste de anjo de luz para iludir você. Então, meu amigo, minha amiga, vamos parar de perder tempo. Porque o tempo é o tempo do fim. E Deus quer encontrar uma igreja limpa, pura, para que Ele possa dizer: vinde benditos de meu Pai, para o gozo, para aquilo que eu tenho preparado para vocês. Eu não quero ouvir de Deus: olha, aparta de mim porque eu não te conheço. Eu não quero. E eu abro mão do que for para poder viver aquilo que Ele tem para mim. Eu quero, de verdade. Não vou dizer para você que eu consegui, que eu sou a bambambam, estou aqui falando. Não. Eu digo isso porque isso serve para mim. Para que eu abra mão também das coisas que desagradam. E Deus tem me chamado a esse quebrantamento, a esse arrependimento. A voltar lá ao primeiro amor. A voltar a buscar a Deus com a intensidade que eu buscava no começo, quando o conheci. E outra coisa, você não tem que aceitar Jesus. Você tem que reconhecê-lo. Porque Jesus não é algo bobinho que você, eu aceito ou não aceito. Não, você depende dele. Ele não depende de você, não. Mas você depende. Para ter o ar para respirar, para ter a saúde, para ter uma família, para ter uma vida abundante. E Ele fala que as bênçãos vão nos seguir. Nós não precisamos ir à igreja buscar bênção. Nós precisamos ir na igreja, nos render aos pés de Cristo, que é o que importa verdadeiramente. Ai, gente, é uma palavra dura. É uma palavra dura para mim. É uma palavra dura para nós. Porque a gente tem levado muito raso o nosso relacionamento com Deus. Muito raso. E não estou dizendo para você aqui que você precisa ficar de joelho 24 horas por dia, de que você... Não. Mas você tem que ter em Deus um amigo que você conversa, como a gente está conversando aqui. E que você pode dizer para Ele o que você pensa. Mas também ouvir dele o que Ele pensa. Ouvir a resposta dele. Deus é fiel, Deus é justo, Deus é poderoso. Deus é tudo. Deus é o suficiente. Então pare de vê-lo como mais uma atração, como mais um compromisso de estar na igreja. Você não é crente por estar na igreja, você é a igreja. A gente vai àquele templo, àquele prédio, para nos reunirmos juntos, para adorarmos e louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Então, como Josué, hoje eu vou dizer para você, mesmo que seja de uma maneira profética, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E você, meu amigo, meu irmão, escolhei hoje a quem servir. Se é as coisas desse mundo ou se é o Senhor que te libertou, que te curou, que te salvou e que quer te resgatar da onde quer que você esteja nesse momento. Às vezes você está a ponto de querer tirar a sua própria vida, mas Deus, Ele tem uma vida para você nova, diferente, que não vai te deixar desapontado com você mesmo. Então acredite, Deus se importa com você, mas Ele não vai deixar você viver como você vive a sua vida. Ele vai moldar você até que você, como lá no Gênesis, reflita a imagem e semelhança dele. Porque Ele disse lá, quando criou o homem, Ele falou: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Que possamos ser a semelhança de Deus na terra. Que as pessoas possam ver em nós Deus. Não como se nós nos sentíssemos um Deus,
mas que eles possam perceber o amor de Deus através da nossa vida. Que eles possam perceber a autoridade de Deus através da nossa vida. Que eles possam receber a cura de Deus através da nossa vida. Que seja assim. Então, toma a sua decisão. Ora hoje. E se você não o conhece ainda, se você nunca teve uma experiência com Deus, não vou te convidar para ir na minha igreja. Eu vou te convidar a sentar lá no seu quarto, na sua sala, no seu banheiro, onde você quiser. E que você diga para Ele assim: Deus, eu ouvi uma palavra hoje de uma menina no YouTube e ela falou que eu posso conhecer você. Se mostra para mim, se revela para mim, para que eu possa entender o que ela quis dizer com tudo que ela disse. E eu garanto a você que Ele vai se revelar a você, porque é aquele que pede e recebe dele. Fiquem com Deus. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, para que outras pessoas possam ouvir algo que vá somar na vida delas. Esse é o meu desejo mais profundo, é que Deus encha a sua vida nessa noite, porque é o que eu quero para mim, eu desejo para você. Fiquem com Deus.